Olá, turma! Agora que já leram o prólogo do Guia de Mangá para Criptografia, vocês já devem ter uma noção de sua importância, não é mesmo? Bem, o mangá ele conta as aventuras de Puka Meguro e seu irmão, o inspetor Jun Meguro, pelo mundo da criptografia, a fim de capturar a senhora Cifra, uma ladra de obras de arte, né, e que é uma expert em criptografia. Neste vídeo, então, né, agora que vocês já leram e já sabem mais ou menos do que se trata a criptografia, eu pretendo apresentar um pouco, né, da história da criptografia e de seus fundamentos. Para começar, eu trago uma imagem justamente do mangá, onde Ruka diz que nós estamos na era da criptografia e apresenta uma quantidade de coisas na qual é utilizada. Todos nós sabemos que nós estamos aí na chamada era da informação. E essa informação ela é veiculada principalmente através da internet. Então é necessário que essas informações elas sejam protegidas. E para fazer isso, utiliza-se a criptografia, que significa o quê? A mensagem original ela é modificada por meio de vários processos sistematizados, de forma que só o emissor e o receptor conheçam seu conteúdo. Então, aqui na imagem, nós temos a criptografia ela sendo utilizada na troca de e-mail, para garantir que um documento não seja violado, nas transações eletrônicas, nas compras que nós fazemos aí através da internet e ainda para verificar a confiabilidade das informações. Uma das primeiras formas de agregar segurança ao processo comunicativo diz respeito à esteganografia, que consiste numa técnica usada para esconder ou camuflar uma informação, utilizando para isso processos físicos ou químicos, tá? A palavra esteganografia, ela deriva do grego, onde nós temos estéganos, que significa coberto, e grafia, que significa escrita. O historiador grego Heródoto conta que um certo grego raspou a cabeça de um mensageiro e tatuou nela uma mensagem, que era transmitida ao destinatário assim que o cabelo crescesse. Assim, quando chegasse ao destinatário, bastava ele raspar a cabeça do mensageiro novamente para ter acesso à informação. Uma outra técnica de esteganografia utilizada na Segunda Guerra Mundial pelos alemães consistia em uma técnica de fotografia para microfilmar o texto e reduzi-lo a um ponto. E aí esse ponto ele era colocado como ponto final em uma mensagem que não era suspeita. Tá? Os próprios QR Codes que nós utilizamos na atividade, eles são exemplo de esteganografia, pois substitui-se a informação por um bloco, mas essa informação ela pode ser lida através de um leitor de QR Codes. Assim, para tornar a mensagem incompreensível, caso ela fosse encontrada, ao longo da história utilizou-se várias técnicas de criptografia. Algumas dessas cifras nós vamos ver nesse vídeo. Então, criptografia é uma palavra que também advém do grego, criptos, que significa secreto, e grafia, que significa escrita. E como eu já disse a vocês, o objetivo da criptografia é justamente modificar a mensagem original por meio de processos sistematizados, que nós chamamos de encriptação, tornando-a incompreensível para qualquer pessoa que não seja o receptor. Veja como o mangá ele ilustra o processo de criptografia. Aqui nós temos Bob, que é o emissor, o remetente, e Bob ele deseja enviar uma mensagem para Alice, que é a receptora, tá? Ou destinatário. E veja que entre eles aqui nós temos um bisbilhoteiro,
né? Alguém que quer descobrir a mensagem para adulterar ou fazer alguma coisa. Então, olha o que é que acontece. Bob, ele tem a mensagem original, eu te amo. Nessa mensagem original é aplicada uma chave que vai ser utilizada para encriptar essa mensagem, ou seja, para torná-la incompreensível. Veja como eu te amo é transformada, ó, nesses outros caracteres. E aí, caso alguém veja, não vai saber de que mensagem se trata. Então, essa mensagem ela é transmitida através da internet. E na internet, várias pessoas podem ter acesso a essa mensagem. Mas essas pessoas, elas não vão conseguir ler a mensagem porque ela está codificada. Então, aqui, mesmo se o bisbilhoteiro consiga interceptar a mensagem, ele não vai conseguir adulterar. E aí, essa mensagem, quando chega a Alice, ela passa pelo processo de desencriptação. E aí, nesse processo, o que acontece? É utilizada a chave K, a chave que foi utilizada para encriptar, e é feito a descriptação, a decodificação da mensagem. Então, a Alice vai receber a mensagem aí correta, né? Como eu te amo. O destinatário ele não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser o disco, um disco, né, a memória do nosso computador onde a gente guarda documentos, que esses documentos podem ser sigilosos, então eles podem ser protegidos por meio desse processo de encriptação. As cifras de substituição, ela tem como base a troca das letras do alfabeto por outras letras ou por símbolos, tá? Uma das mais antigas da cifra de substituição é a cifra de César. Inclusive, na próxima aula, nós vamos fazer algumas atividades envolvendo essa cifra. Então, veja o seguinte, como é que funciona a cifra de César. Primeiro ela recebeu esse nome porque ela foi utilizada pelo ditador romano Júlio César para se comunicar com os aliados durante a guerra. Então, esse código ele consiste no deslocamento de cada letra do alfabeto em N letras. No caso de César, ele utilizava um deslocamento igual a 3. Então, ele deslocava 3 letras. E aí, o que acontecia? No processo de codificação, o A se transformava em D, o B se transformava em E, o C em F. Assim, por exemplo, se nós fôssemos codificar a palavra matemática, como é que ia ficar? O deslocamento é N igual a 3. Tá? Esse deslocamento é o que nós chamamos de chave da criptografia. A chave para encriptar. Então, eu tenho um M. O M no deslocamento se transforma em P. Então, o M em P, o A em D. E aí eu vou escrevendo, né, as letras correspondentes no deslocamento. Hoje, qualquer deslocamento, seja N igual a 3, N igual a 10, N igual a 20, nós chamamos de cifra de César, tá? Então, considerando o nosso alfabeto, nós teríamos 26 formas, né, de fazer isso, de fazer esses deslocamentos. Esses métodos, né, de substituição, igual esse de César, que só utiliza um alfabeto, eles são suscetíveis a um ataque criptográfico chamado de análise de frequência. O que é análise de frequência? A análise de frequência ela pressupõe uma consistência entre as letras do texto original e as letras do texto cifrado. Por exemplo, em português, né, na língua portuguesa, a letra que aparece com maior frequência é o A, tá? Então, um texto cifrado, por exemplo, com a cifra de César, e nele aparecer, por exemplo, a letra P, né, com muita frequência, a letra P é a que aparece com mais frequência. Então, por meio do processo de análise de frequência, eu posso associar o P com o A, né? Então, eu coloco P igual a na mensagem e eu vou conseguindo fazer a decodificação do texto.
Para deixar essa cifra de substituição mais segura, Vigineri ele criou uma cifra que ficou conhecida como cifra indecifrável. Nessa cifra, ao invés de utilizar um alfabeto igual era feito na cifra de César, Vigineri utiliza 26 alfabetos cifrados com o código de César. Veja que nessa primeira linha 0, o alfabeto começa com A, na linha 1 ele já começa com B, tá? Na linha 2 ele já começa com C e vai dando sequência no restante das letras do alfabeto. Vamos entender como é que funciona essa cifra, cifrando a palavra matemática. Bem, essa cifra, ela parte de uma palavra-chave. Nesse caso aqui eu vou utilizar Profmate. Então veja como é que o texto era cifrado. A letra M vai ser cifrada por meio do alfabeto que começa com a letra P. Tá vendo? Então a palavra-chave, aqui, ó. Eu vou aqui para o P. Aqui está o P. Aqui está o M, tá? Da palavra matemática. E ela vai ser cifrada com o X, tá? Então o M, ó, aqui o M de matemática, ó, uma espécie de coordenada. O M está aqui, a letra na palavra-chave é o P e ela é cifrada com o X, corresponde ao X. A letra A já vai ser cifrada com o alfabeto que começa com R. Então, aqui está o R, aqui está o A, então ela vai corresponder à letra J, tá? Tá vendo? Então, R na palavra-chave e ela é cifrada com a letra J. E aí segue. Então, eu coloquei aqui alguns traços para que vocês pudessem entender. Veja que nós temos aqui, né, duas letras sendo cifradas. Ó. Aqui eu tenho um O e aqui eu tenho um O. Aqui eu tenho a letra T e aqui eu tenho a letra A. Tá? Veja que elas vão corresponder a letras diferentes, não fica a mesma letra. Então, o O e o T. Então, tá aqui, ó. Eu tenho a letra O. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho o O e o T. O T tá aqui. O O e o T. E aí, ela é cifrada com a letra F. Enquanto que o outro O vai lá para o A. Aqui o A. Aqui tá o A. Então, o A vai corresponder à letra M. Tá? Então, assim, a gente cifra toda a palavra matemática, que ela fica incompreensível. Então, apesar do método, né, desse método, ele parecer mais seguro, né, depois analisando as letras que se repetiam, né, do texto cifrado, por meio do processo de análise de frequência, eles conseguiram encontrar a palavra-chave. Com isso, quebraram a cifra de Vigineri. As cifras de transposição, elas foram usadas de forma paralela às cifras de substituição e consistia em misturar as letras. Nesse caso, as letras não eram substituídas, elas eram misturadas, tá? Seguindo uma certa regra. Nesse exemplo aqui, nós temos o citalho espartano. Como é que funcionava o citalho espartano? Tratava-se de um bastão de madeira e nesse bastão era enrolado uma tira de couro ou de pergaminho. E aí escrevia-se ao longo do comprimento do citalho. Então, escrevia assim, tá? Ao longo do comprimento era escrita a palavra. E aí depois eles desenrolavam o couro, às vezes utilizava essa fita como uma espécie de cinta, né? O mensageiro utilizava como uma espécie de cinta e enviava ao destinatário. Quando chegasse ao destinatário, ele teria que ter um bastão, tá? De mesmo diâmetro, para poder enrolar e ler a mensagem, tá?
Com acúmulo maior de informações e a necessidade de métodos mais resistentes contra os ataques de criptoanalistas, no início da Idade Moderna surgem os primeiros indícios de máquinas utilizadas no processo de criptografia. Como exemplo, nós temos o telégrafo e o código Morse. Nesse código, as letras e os dígitos eram substituídos por pontos e traços. Mais tarde, criou-se um receptor acústico. Assim, o destinatário, ao invés de receber uma mensagem escrita, ouvia bips, que faria correspondência com as letras. Com a descoberta do rádio em 1894, os militares eles começaram a utilizá-lo para transmitir mensagens através do código Morse. Só que com esse recurso, a interceptação de mensagem também ficou mais fácil. Na busca de métodos mais seguros, um dos métodos utilizados na Primeira Guerra Mundial foi essa cifra, tá? E essa cifra denominada aí pelas letras que ela utilizava no quadrado, tá? Ela consistia em um quadrado, nesse quadrado 7 por 7 era escrito ó, na primeira linha, tá? As letras da cifra A, D, F, G, V, X e na primeira coluna a mesma coisa. E no restante das células era escrita as letras do alfabeto e os 10 dígitos de forma aleatória. Vamos ver como é que funcionava esse método criptografando a palavra matemática. Tá? Esse método ele utilizava técnicas de substituição e de transposição. Então, a primeira codificação da palavra matemática ela utilizava essa tabela. Então, vamos lá. Então, a letra M está aqui. Então, começando pela coluna, eu tenho X e D. Então, ó, XD corresponde à letra M. Depois, a letra A. A letra A já é D e D. Então, aqui é a letra A. T. A letra T já corresponde a XF. E aí, seguimos até a gente criptografar todas as letras da palavra matemática. Depois dessas letras, era escrita em uma tabela utilizando uma palavra-chave. Nesse caso aqui, eu utilizei tela e escrevi as letras na ordem das linhas. Então, eu fui colocando ó, XD, DD, XF, XG, até escrever todas as letras que representavam a palavra matemática. Depois é feita a transposição. Como é que é feita a transposição? A gente pega e escreve as letras da palavra-chave em ordem alfabética. Então, primeiro a coluna do A, depois a coluna do E, depois do L e depois do T, tá? E aí eu tenho aqui a palavra matemática codificada. Então vai ficar ó, DD, DX, G. Então isso aqui é a forma codificada da palavra matemática. E aí dessa forma, essa palavra era transmitida via rádio através do código Morse. De acordo com a história, a quebra dessa cifra ela foi essencial para evitar a invasão de Paris pelos alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Então, quando eles descobriram, né, conseguiram quebrar a cifra, eles descobriram o local que os alemães pretendiam atacar Paris e com isso eles eliminaram o elemento surpresa e os alemães eles tiveram que recuar após 5 dias de batalha. Uma outra máquina utilizada no processo de criptografia é a Enigma. Muito parecida com a antiga máquina de escrever, ela foi uma poderosa cifra utilizada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Então, ela era composta de um teclado, tá? De um teclado. Tinha também um painel luminoso, tá? Os rotores, aqui os rotores, e um painel de plugs. Tudo isso dava a Enigma permutações possíveis na ordem de 10 elevado a 15. Então, era um número
muito grande de possibilidades para a Enigma, né, de codificação. Então, o envio de mensagem ela se dava da seguinte forma. O operador da Enigma ajustava os rotores e os plugs de acordo com a chave do dia. Então, geralmente o exército ele divulgava as chaves que seriam utilizadas a cada dia da semana, para que todas as máquinas Enigmas elas fossem configuradas da mesma forma. Então, eles ajustavam os rotores e digitava a mensagem. Então, ele clicava, por exemplo, aqui no A, e no painel luminoso iria aparecer a letra já criptografada. E aí, essa letra ela ia sendo anotada, né? E formava a mensagem criptografada, que era transmitida via rádio através do código Morse. E aí o destinatário, quando recebia a mensagem, né, anotava também letra por letra, e aí digitava numa máquina que era configurada igual à do remetente. E com isso ele conseguia ler a mensagem original. Com isso, os alemães eles tinham o sistema de criptografia mais seguro do mundo. E eles conseguiam avançar contra seus inimigos durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, alguns países aliados, né, eles montaram uma equipe formada por diversos matemáticos, e entre eles estava Alan Turing, né, com a finalidade de quebrar a Enigma. E aí, após muitas tentativas, a equipe ela conseguiu construir uma máquina, tá, do tamanho de uma sala e que pesava cerca de 1 tonelada, batizada com o nome de Colossus, tá? E hoje considerada até herói da guerra e um dos primeiros computadores do mundo. Então, com essa máquina, os criptoanalistas eles conseguiram decifrar as mensagens que eram criptografadas através da Enigma e mudaram os rumos da guerra, né? Apesar dos sucessos dos matemáticos após a Segunda Guerra, eles permaneceram no anonimato, tá? Assim como suas conquistas foram mantidas em segredo. Até a década de 1970, quando é lançado o livro The Ultra Secret, onde eles vão narrar tudo o que aconteceu com assim, o trabalho dessa equipe. Mas muitos deles, assim como Alan Turing, eles não viveram para receber o reconhecimento merecido. Os projetos, tudo que eles construíram foi tudo destruído, assim como a planta do Colosso, né? Ele foi destruída. E aí os cientistas, na época, eles não receberam crédito pela invenção do primeiro computador. Bem, com o nascimento do computador moderno, os criptoanalistas eles começaram a empregar a tecnologia computacional para quebrar cifras, né? E ao mesmo tempo que os criptólogos eles se esforçavam para criar cifras mais seguras. E assim iniciou uma batalha aí entre os criptólogos, que eram aqueles que criavam as cifras, e os criptoanalistas, que eram aqueles que tentavam quebrar as cifras. E com isso deu origem a diversas cifras, né, que utilizamos hoje. E hoje, né, atualmente, já há investimentos em uma outra inovação tecnológica, que é o computador quântico, tá? Que seria bilhões de vezes mais rápido que o atual, mas essa discussão ela vai ficar para uma próxima aula. Bem, todas essas cifras utilizadas, né, elas podem ser classificadas em simétricas e assimétricas. Vamos ver qual é a diferença aí entre esses dois tipos de criptografia, entre a simétrica e a assimétrica.
Bem, a primeira delas, simétrica. Na criptografia simétrica, nós temos uma mesma chave para criptografar e para descriptografar. Então, eu tenho um documento original, é utilizado uma chave para criptografar esse documento. Quando o destinatário recebe esse documento, ele vai utilizar essa mesma chave. Então, com isso, emissor e destinatário, eles compartilham o mesmo método, tá? Isso pode ser perigoso. Por quê? Porque como eles precisam compartilhar a mesma chave, eles têm que enviar essa chave, né? E aí alguém pode ter acesso a essa chave e, consequentemente, ter acesso às informações que foram criptografadas. Como exemplo, nós temos aí as cifras de substituição. O código de César é um exemplo de criptografia simétrica. Lá, por exemplo, nós vimos que César utilizava o deslocamento 3. Aí, com isso, o A era D, o B se transformava em E, o C em F, tá? Então, se eu estou fazendo deslocamento 3, então a chave é mais 3. Se eu quero descriptografar, eu vou utilizar a mesma chave. Só que ao invés de somar mais 3, eu vou diminuir, né, o 3. Mas eu estou utilizando a mesma chave, tá? Por isso que é chamado de criptografia simétrica. Na criptografia assimétrica, nós já temos duas chaves. Nós chamamos essas chaves de chave pública e de chave privada. Aqui nós temos como exemplo Regina e Breno. Veja só, a chave pública de Breno, ele pode distribuir à vontade para qualquer pessoa, não tem problema. Então, o que é que vai acontecer? Regina, né, ela quer se comunicar com Breno. Então, o que é que ela faz? De posse da chave pública de Breno, ela vai criptografar o documento, tá? E aí, Breno, quando ele recebe o documento que foi criptografado com sua chave pública, ele vai utilizar a chave privada para poder decodificar o documento. Então, esse processo ele vai garantir o sigilo, né, da informação. Já para garantir a autoria, né, a autenticidade do documento, faz-se o processo contrário. Breno, tá vendo? Breno, ele vai criptografar, tá, a mensagem através da chave privada, que só ele possui. E aí, de posse da chave pública, Regina vai decodificar, vai decifrar essa mensagem, esse documento, certo? Um exemplo de criptografia assimétrica é o RSA, que nós iremos estudar aí no nosso quarto encontro. O RSA é um sistema assimétrico que vai utilizar duas chaves, a chave pública e a chave privada, tá? Ele recebeu esse nome em homenagem aos seus idealizadores. Então, corresponde às iniciais dos nomes aí das pessoas que inventaram esse código e que é muito utilizado nos dias de hoje. É isso aí, moçada. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco aí sobre a história da criptografia. E aí, nas nossas próximas aulas, nós iremos ver mais sobre o código de César e o RSA. Um abraço.